Vídeo aula 14, Núcleo de projeto. Dando continuidade ao nosso assunto de paginação, desta vez vamos estudar alguns aspectos do revestimento das paredes e vamos começar com uma pergunta. Por que revestir uma parede? O que vem imediatamente à nossa mente é o fator infiltrações, não é mesmo? E será que é só isso? Bem, vamos por partes. As paredes envoltórias em suas faces externas estão sujeitas a intempéries e ao desgaste natural da exposição solar. Naturalmente, essas paredes, ao serem revestidas, serão beneficiadas em sua conservação, aparência e na impermeabilização das superfícies, de forma mais eficiente e duradoura. No caso do uso de tintas, muitas são impermeabilizantes, mas o cuidado é usar produtos específicos para impermeabilização antes da pintura, garantia de durabilidade. Esses produtos devem ser calculados em metros quadrados, área de superfície das paredes. Na possibilidade de revestimento de materiais mais resistentes, como cerâmicas, mármores, granito, a solução é ainda mais eficiente. Mas não é o motivo do nosso estudo de design de interiores, portanto, vamos falar de paredes internas dos ambientes. As paredes são construídas de forma a manterem perpendicularidade entre si e em relação ao piso. Os instrumentos utilizados nesse processo são os esquadros, níveis, prumo, instrumentos este que conferem a verticalidade em um elemento. No caso de paredes, evita as possíveis inclinações durante sua construção. E o alinhamento é orientado por linhas de pedreiro. As paredes de nossas edificações, em construções convencionais, uma vez levantadas, recebem o embutimento das tubulações hidráulicas e os cabeamentos elétricos, portanto, são cortadas para este fim. E por causa disso, é preciso posteriormente corrigir os buracos, rasgos e empenamentos em decorrência deste procedimento. Os tijolos ecológicos encontrados no mercado dispensam o quebra-quebra no embutimento das tubulações e conduítes. São assentados sem concreto somente com filetes de argamassa ou com cola PVA, apresentando qualidade no assentamento. Uma vista ligeira em revestimentos em geral, usados como destaque e elemento de composição em ambientes diversos. Revestimento em madeira oferece grandes variedades de padrões e cores. Revestimento em fibras naturais, ráfia, juta ou cortiça. Revestimento em pedras, grande variedade e inúmeras possibilidades. Revestimento tridimensional em madeira para paredes. Revestimento em papel de parede, possui grande quantidade de padrões e cores. Revestimento com vegetações, paredes verdes, jardins suspensos, artificiais ou de preferência naturais. Uma vista geral nos revestimentos para áreas molhadas, como cozinhas, áreas de serviço ou lavanderia, banhos e lavabos. Há uma tendência de usar tintas impermeabilizantes para áreas molhadas, fazendo composição com algumas paredes revestidas de diversos tipos de materiais. Neste caso é indicado tinta acrílica lavável e antimofo sobre um selador de parede. O que oferece maior resistência é o epóxi, já disponível à base de água, e ambos possuem acabamento brilhante e fosco. Mais conhecidos como fórmicas, este revestimento atende a normas e são de fácil conservação. São encontrados no acabamento brilhante ou texturizado nas dimensões em placas de 1,25 metros de largura e os comprimentos variáveis de aproximadamente 2,50 a 3 metros na espessura de 1,3 milímetros. Requer estudo de paginação caso o ambiente for apresentar algum detalhe de composição. O mais é o aproveitamento máximo de suas dimensões.
Sua aplicação é simples, pois são colados na parede com possibilidade de sobrepor a revestimentos existentes. Seu uso é indicado para áreas molhadas devido suas características, mas para sua aplicação nos demais ambientes residenciais apresentam outras padronagens e formas de colocação. Cerâmicos. São estes os revestimentos mais indicados para estas áreas molhadas por serem impermeáveis e de fácil manutenção e limpeza. É enorme a variedade encontrada no mercado. É possível serem sobrepostos, colados com argamassa colante, assim como os pisos. São inúmeras as composições que se pode criar com estes revestimentos. São necessários desenhos detalhados de paginação de parede, mesmo o assentamento mais simples, para que se possa prever a colocação de outros elementos de acabamento. Lembrando que paginação é o nome que se dá ao estudo dos encaixes das peças de revestimento e as inúmeras combinações decorrentes deste arranjo, é nesse desenho específico da elevação de todas as paredes de um ambiente que se indica o início do trabalho de assentamento e sua orientação. É quando é feito o cálculo da quantidade de material que será necessário, e é importante saber que a paginação tradicional linear tem 10% de perda do material e a paginação na diagonal em torno de 15% ou mais. Quanto às juntas, distância entre as peças, o ideal é proceder conforme o fabricante, mas às vezes se deseja tirar partido do efeito do rejunte. Então, este poderá ter um distanciamento alterado. O uso de espaçadores plásticos proporciona afastamentos iguais, mas há normas que regulam estes espaçamentos e são de acordo com o tamanho das peças, tamanho das placas. Para o rejunte, que é o preenchimento do espaço entre peças, as juntas é usado de material flexível chamadas de argamassa de rejuntamento. Acabamento em PVC para revestimento cerâmico em paredes evita quinas vivas. Rodobancada ou rodopias, frisos de granito, nichos são detalhes que devem ser observados e definidos nos desenhos do projeto da paginação das paredes. São tantas as possibilidades que não tem como determinar uma forma de paginação sem que antes seja definido o material de revestimento. Muitos são colantes e não apresentam juntas, e neste caso cabe a decisão do sentido do assentamento e detalhes complementares como iluminação. Outro aspecto a ser considerado é em qual parede aplicar o revestimento, já que é um item decorativo. Deve ficar em destaque, mas em harmonia com o todo. Algumas paredes podem receber texturas ou tintas especiais, dependendo da composição. Por tudo que já foi estudado, podemos perceber que, com o mesmo material, cada paginação proposta vai causar sensações diferentes para o ambiente, por conta das linhas que aparecem formando diversos desenhos. A criatividade na paginação pode vir a ser o destaque do ambiente. Azulejos de metrô, Savoy Tile ou tijolos de metrô têm sido uma tendência. Apresentando enorme versatilidade, esse estilo inspirado nos subsolos das estações de metrô está surgindo nas paredes de residências e estabelecimentos como destaque decorativo em sua simplicidade charmosa, retrô e de efeitos diferentes. Como são azulejos, seu uso tem sido preferencialmente em áreas molhadas. Os rejuntes destacados também são característica deste tipo de revestimento. Outra tendência na paginação desses ambientes é tratar cada parede com atenção especial, sem necessariamente revestir todas com cerâmica, azulejos ou granito. Em cozinhas, essas composições de revestimento seguem a lógica de que as paredes de apoio dos equipamentos e dos armários não necessitam do mesmo tratamento que as áreas de fogão, bancadas e de manuseio de água. Daí surgiram os frontões altos, aquelas peças inteiras contíguas às bancadas ou revestimentos especiais de impermeabilização. Esta mesma tendência pode ser observada nas áreas do banheiro, onde as paredes do box
E sobre as bancadas, recebem o tratamento especial de revestimento e as demais são tratadas com materiais diferentes na composição do ambiente.